Boa noite. A gente veio apresentar nosso trabalho final da disciplina de Sistemas Inteligentes 1. O nosso professor é o Ítalo. Nosso trabalho ele é focado na análise de sentimentos utilizando o algoritmo Navy Bayes. As autoras do trabalho eu, Fernanda e a Bruna. Primeiramente, a análise de sentimentos, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Enquanto a gente navega pelas redes sociais, fóruns de discussão, avaliação de produtos, a todo momento a gente encontra opinião, comentário e avaliação. E esses dados, eles expressam emoções e sentimentos das pessoas. A capacidade de interpretar esses sentimentos através de algoritmos, ela é fundamental para muitas áreas, como, por exemplo, marketing, para desenvolvimento de produtos, para análise de tendências. E o nosso trabalho, ele é focado em como extrair esses insights precisos de grandes volumes de dados textuais. Para fazer isso, a gente precisou escolher um algoritmo. O algoritmo que a gente escolheu foi o Navy Bayes. A gente usa ele para poder analisar os sentimentos em reviews de filmes da plataforma IMDb. O objetivo é classificar essas reviews como positivas ou negativas e utilizar a técnica de pré-processamento de dados para poder garantir a qualidade dos dados e a precisão desse modelo. O algoritmo Navy Bayes, ele é um classificador probabilístico. Ele é simples, mas ele também é eficiente. Ele é muito utilizado para a tarefa de classificação de texto e ele se baseia no teorema de Bayes. Ele calcula a probabilidade de uma instância pertencer a determinada classe, observando as características que já tinham. No contexto aqui do nosso trabalho, que é a análise de sentimentos, as características, elas são as palavras presentes nos reviews. Boa noite. Dando continuidade na explicação do nosso trabalho, né, da escolha desse algoritmo no caso, a gente decidiu escolher ele também porque ele é conhecido por ser mais simples e eficiente, que sendo ideal também para processar essas grandes quantidades de dados textuais. Apesar da simplicidade, o Navy Bayes ele frequentemente apresenta resultados comparáveis a modelos mais complexos em tarefas de classificação de texto. Pode passar, por favor. A linguagem de programação que a gente achou mais fácil de, né, manusear e de, né, tá desenvolvendo esse trabalho foi o Python. A gente precisou fazer um pré-processamento dos dados, né, para garantir a qualidade desses dados e a precisão do modelo. Então, a gente realizou algumas etapas de pré-processamento aí. A base de dados que a gente escolheu foi desse site IMDb, que é um site de análise e reviews dos filmes. Então, a gente pegou essa base de dados para poder classificar, né, na verdade, com base nesses reviews, os comentários positivos e negativos. Esses foram os passos que a gente fez para poder tratar esses dados antes, que foi a tokenização. Esse processo a gente dividiu o texto em unidades menores, como palavras ou frases. A remoção de stop words, a gente removeu as palavras comuns que não vai agregar nada na análise, como A, D, O. O steaming, a gente reduziu diferentes formas de uma mesma palavra, a sua raiz comum, e a gente também precisou traduzir a base de dados, porque a base de dados original ela era em inglês. Então, isso gerou alguns desafios, né? Porque a tradução literal ela pode mudar o sentido do texto. E para contornar essa dificuldade, a gente implementou esse pré-processamento rigoroso para remover esses erros de tradução e garantir a qualidade dos dados. Agora eu vou dar uma passada no código, como que foi feita toda essa programação. A primeira coisa que a gente teve que fazer foi instalar as bibliotecas necessárias. A gente utilizou essa NLTK para poder processar a linguagem natural. Ela é específica para isso.
A gente utilizou pandas para poder manipular os dados, stick learning para poder fazer vetorização do texto e treinar o modelo, e a Matplotlib para poder visualizar, melhorar as ferramentas de visualização. A gente baixou os pacotes do NLTK, porque eles são essenciais para o processamento de texto, como o steamer para português, a lista dos stop words, o tokenizador de palavras, ele é muito necessário para isso. A gente também fez o carregamento e a preparação dos dados. A gente carregou o dataset a partir de um arquivo CSV e realizou uma limpeza inicial. A gente removeu colunas desnecessárias, a gente transformou a coluna de sentimentos em valores numéricos, porque facilitaria depois a nossa análise. A gente também converteu o texto todo para minúsculas para garantir que ele fosse uniforme. Função de processamento de texto. A gente definiu uma função para poder remover os colchetes do texto, o que é mais útil para poder limpar mesmo os dados que a gente extraiu a partir disso. No processamento dos textos, a gente aplicou tokenização, como a Bruna disse, remoção de stop words, steaming, então, a gente tokenizou o texto em palavras, removeu stop words, reduziu as palavras às suas raízes. Isso ajuda a normalizar o texto para a gente conseguir fazer a próxima etapa. A próxima etapa é a vetorização do texto. Então, a gente utilizou a vetorização para transformar o texto processado em uma matriz que contasse as palavras. Para que isso é necessário? Para poder alimentar o modelo de aprendizagem de máquina. Então, a gente configurou esse vetorizador para considerar unigramas e bigramas. No treinamento do modelo, a gente dividiu os dados em conjuntos, um para treino, um para teste, e a gente treinou o modelo Navy Bayes, como a gente já tinha falado que a gente escolheu, para poder fazer essa classificação. Em seguida, a gente já avaliou a acurácia dos modelos com dados de teste, para a gente conseguir aí um bom nível de acuracidade. A gente fez a análise do texto de teste, a visualização. Então, finalmente, a gente processou um texto, contou o número de frases que eram positivas, que eram negativas, e a partir daí, a gente teve um resultado, que é o que a Bruna vai falar agora. Esse foi o gráfico que a gente obteve, né, como resultado aí da nossa análise de sentimentos. Os resultados eles foram bastante promissores, né? A gente teve uma acurácia de 91% dos dados de teste. Então, isso indicou que o modelo ele conseguiu classificar corretamente a maioria dos reviews como positiva ou negativa. O modelo ele identificou as frases, né, positivas e negativas, gerou esse gráfico de pizza aí, que a gente colocou no slide, e mostrou a proporção desses sentimentos expressos. Esse gráfico ele permite a gente visualizar rapidamente se o sentimento geral da crítica, no caso, se ele foi positivo ou se ele foi negativo. Deixa eu passar. Concluindo o nosso trabalho, em resumo, a gente conseguiu demonstrar que o algoritmo Navy Bayes, aliado às técnicas de pré-processamento, é uma ferramenta muito eficaz para análise de sentimentos nas reviews do IMDb. O modelo ele conseguiu alcançar uma alta precisão na classificação desses sentimentos, e com isso a gente conseguiu mostrar a aplicabilidade dele na prática, em diversos cenários. A gente também, para futuras pesquisas, a gente pode explorar essa aplicação de modelo, né, em outras plataformas de avaliação, como sites de e-commerce ou rede social. A gente também pode investigar a utilização de técnicas de deep learning para aprimorar ainda mais essa análise de sentimentos. Bom, é isso. Esse foi o nosso trabalho. Tá aqui algumas referências que a gente utilizou. A gente fica aí à disposição, caso tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta. É isso. Obrigada pela atenção. Boa noite. Boa noite. A gente agradece, né? A gente agradece e a gente vai disponibilizar aí também o artigo que a gente fez e o código dessa análise de sentimentos também. Aí qualquer coisa a gente fica à disposição.